A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta. E aí eu vou trazer para vocês a segunda lição desse trimestre de jovens, para a gente poder meditar sobre o livro de Salmos. E vamos lá começar a nossa lição falando sobre o caminho do justo e do ímpio. O Salmo de número 1, meus irmãos. Então, um salmo bastante propício, na verdade, há várias pregações, inclusive, sobre ele, é um ótimo salmo. É um salmo que tem uma estrutura muito interessante, porque vai fazer vários contrapontos, e isso é uma coisa que é muito comum e também muito utilizada por um outro escritor da Bíblia que vocês gostam muito, Paulo. Paulo utiliza muito essa questão de fazer comparações e de fazer o que a gente chama de eu esqueci o nome técnico disso, mas a gente faz uma interpolação entre positivo e negativo, tá? No decorrer da aula, eu devo lembrar o nome técnico que eu falo para vocês. Mas o caminho do justo e do ímpio, ou o segredo da felicidade, essas seriam as temáticas importantes desse salmo em específico. É um salmo que traz muita coisa interessante para a gente aprender. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Salmo de número 1, ele fala de uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Entre aquele que anda no caminho da justiça e aquele que não anda no caminho da justiça. Observe que se você for parar para pensar, os Salmos, principalmente os Salmos, né, e todo o Antigo Testamento, ele traz muito a ação do ser humano no relacionamento com Deus. Enquanto que o Novo Testamento privilegia a ação da graça, a ação que vem de Deus para com o ser humano, o Antigo Testamento fala daquela humanidade, da parte relacional do homem para com Deus. É lógico que a graça ela se manifesta no Antigo Testamento e mostra Deus buscando o homem, Deus alcançando o homem, até porque não só os Salmos, mas todos os livros da Bíblia, notadamente o Antigo Testamento, mostram o quanto o homem é incapaz de chegar até Deus com o seu próprio esforço. Por isso é Deus quem estende a mão para retirar o homem do lixo, do monturo, como diz o Salmo. É Deus quem estende a mão para resgatar o homem. É Deus que estende a mão para cuidar e preservar o homem. No entanto, não só os Salmos, mas todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, mostram essa relação do homem para com Deus. Do homem que busca Deus, do homem que se entrega a Deus, do homem que deixa Deus guiar o seu caminho, do homem que se coloca no caminho de Deus, em contraposição àquele que não obedece a Deus, aquele que ignora o Senhor. E aí a gente tem que, a gente pode olhar para esse Salmo de número 1 e ver esse contraste de forma muito clara, inclusive com os resultados alcançados por aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é considerado justo, não porque fez alguma coisa, mas porque anda em um caminho que vai em direção a Deus. E aquele que é chamado ímpio, porque recusou andar por este caminho e recusou a figura do Senhor como ordenador da sua vida, como condutor da sua vida. E aquele que não olha para a palavra de Deus como uma regra, como uma norma de fé. E é sobre isso que a gente vai falar. O Salmo 1, ele dá um spoiler muito interessante, porque ele diz o seguinte: bem-aventurado é, ou seja, você é feliz, você é plenamente feliz quando você faz determinadas coisas ou quando você evita determinadas coisas. E é sobre essas coisas que a gente vai falar na aula de hoje, porque é a temática da nossa lição. Bom, o que é essa primeira parte? O que é esse caminho do justo aqui, que eu deixei bem escrito aqui no lado? O que é esse caminho do justo? O caminho do justo traz algumas coisas importantes para a gente meditar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que você pode ser feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, mas também no Novo. Você vai lembrar das bem-aventuranças de Jesus. E essa palavra bem-aventurado tem o significado de feliz, de próspero, né? Aquele que realmente tem sucesso. Você só vai ser feliz, Makarios, no grego, você só vai ter plena felicidade e alegria se você evitar algumas coisas, fazer outras e ser algumas coisas, ser alguém. E aí, o Salmo 1 traz essa receita da felicidade.
A receita da felicidade que evita algumas coisas, que faz outras e que é alguma coisa. Então vamos ver o que o salmista, na sua sabedoria, vai trazer para nós. E ele diz: olha, bem-aventurado, feliz é aquele que evita andar, se deter e assentar no meio de pessoas que não o conduzem até Deus. Então, observe que é uma gradação. O que é uma gradação? É um passo cada vez mais para baixo ou para cima, né? A gradação ela pode ser descendente ou ascendente. Nesse caso, é uma gradação que vai cada vez mais, cada dia mais para baixo. A pessoa vai se perdendo no meio do caminho. Vai vivendo a vida, vamos falar do jovem, que ele vai vivendo a vida e andando sem parar para pensar em o que ele está fazendo ou para onde ele está indo. E aí ele escolhe pessoas que o influenciam de forma negativa. Ele anda segundo o conselho de ímpios, pessoas que não levam até Deus. E aí ele está em um estágio de queda. Só que andar não é suficiente. Ele não tá sendo moldado por más companhias. Ele não está sendo moldado só por maus conselhos. Mas ele também para pensar nesses conselhos. Ele para refletir e se comparar a essas companhias. E aí ele se detém no caminho dos pecadores. Ele se envolve com pessoas que o levam para fora de Deus. E retiram ele da presença de Deus. E aí, pior. Depois desse estágio ainda inferior em queda, ele se assenta, ou seja, ele passa a praticar, ele passa a pertencer àquele grupo. E aí é um problema muito sério, porque muitos jovens vivem um desejo de pertencimento. Vai para a escola e quer pertencer ao grupo dos populares, vai para o trabalho e quer pertencer ao grupo dos de sucesso. Vai para a faculdade e quer pertencer àqueles que são projetados como futuro ou que são amigos do professor ou é o pessoal da balada. Então, assim, ele quer ser pertencente ao grupo. É natural, é uma coisa da natureza humana. O problema é o grupo que você escolhe. E aí, esse grupo que você escolhe pode te trazer problemas. E o salmista diz: se você quer ser feliz, você vai evitar algumas coisas. Andar no caminho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. E quem são essas pessoas que são ímpias? Que são essas pessoas que te atrapalham na caminhada em busca de Deus ou no caminhar com Deus? São pessoas que não querem saber de nada além do hoje, ou seja, elas não têm perspectiva nem vontade de futuro. Não refletem nada daquilo que fazem. E ainda usam pouco ou muito, né, de problemas que têm para escarnecer dos outros. O que é escarnecer? Tirar a carne, ou seja, zoar, brincar, tirar sarro, humilhar, ofender. São pessoas que, no final das contas, a sua alegria é escarnecer do outro, é diminuir o outro. E esse tipo de pessoa, o salmista diz, não se mistura. Literalmente, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda no caminho dos ímpios, se você detém nos caminhos dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, você se torna um deles. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, quais são essas 5 pessoas mais próximas de você? Quem te influencia? Quem pode ser considerado o exemplo de pessoa com quem você anda? Com que você se espelha? Você é fruto de que árvore? É isso que o salmista diz. Se você quer ser feliz, você tem que evitar pessoas que te puxam para trás, pessoas que te levam para caminhos errados. Se deter em coisas que são vãs, que são pecado, ao invés de buscar pessoas e coisas que te empurram para frente, que te agregam valor, que te dão, que aumentam a sua média. Então, aquele que é feliz, ele é feliz pelo que ele evita, principalmente pelo que ele evita. E olha só, que é uma primeira posição. A primeira coisa que o salmista diz, você é feliz pelo que você evita. Então, a primeira coisa é, o que eu estou evitando me ajuda? Será que eu estou fazendo a coisa certa para subir ou para descer? Eu estou em estágio de ascensão espiritual ou de queda? Qual que é a minha posição no meu ciclo de amizade? Será que a minha média está boa? Ou será que as pessoas à minha volta são
de média muito menor que a minha. Ou seja, na verdade, eu estou me misturando a pessoas que não vão me ajudar a subir. E eu não consigo ajudar elas a subir porque eu, na verdade, estou caindo junto com elas. Se é esse tipo de companhia que te rodeia, evita se você quer ser feliz. Se você não quer ser feliz, então bora, afunda. Mas se você quer ser feliz, se você quer ser sucesso, você vai precisar mudar, muitas vezes até mesmo as pessoas com quem você anda. Ah, Júnior, mas tem a questão do amor cristão. É claro que tem. E aí ó, você só vai se deslocar do grupo que te leva para cima quando você vai puxar alguém que está mais abaixo para cima. Pronto. Mas você não vai se misturar e ficar lá. Você não você entra no pântano para tirar alguém do pântano, não para nadar no pântano junto com aquela pessoa que está se afogando. Entende? Você entra para salvar a pessoa e não para ficar lá. Então não adianta esse negócio, não vem com esse papinho dizendo, ah, é porque ele não é cristão, ele precisa de ajuda. Isso, ajude, mas não fique, não se detenha, não se assenta. Porque se você permanecer naquele estado, é o abismo que te puxa para dentro dele. Você não vai tapar um buraco que não tem fundo. Então você precisa tirar aquela pessoa de lá e ambos saírem dali o mais rapidamente possível. Amém? Entendeu essa parte? Para você ser feliz, você precisa evitar algumas coisas e principalmente algumas pessoas, não só coisas, pessoas também. E aí, qual é o outro conselho de felicidade que o salmista dá? Você pode ser feliz pelo que você faz. E aí ele está dizendo, olha, não existe melhor modo de você entender o que é felicidade e você experimentar a felicidade do que ter prazer na lei do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa de um norte para sua vida. Você precisa de um fio condutor, você precisa de uma régua, de uma regra, porque se você não obedecer certos princípios, você vai ficar perdido no meio de tanto estímulo. Imagina hoje o quanto uma criança é bombardeada com internet, com informação. Hoje uma criança de 4 ou 5 anos tem mais informação do que Hitler tinha em toda a Segunda Guerra Mundial, com todo o seu grupo de inteligência. Hoje, uma criança de 5 anos assiste mais televisão do que um adulto na década de 60 ou 70 assistia durante toda a vida. Então, você pode imaginar o quanto a gente é estimulado o tempo todo. E aí a gente precisa fazer seleção no que a gente tem prazer, no que a gente se dedica. E aí o salmista disse: se você quer ser feliz, você vai se dedicar na palavra de Deus. Isso não significa que você vai parar de trabalhar, comer, estudar para ficar 24 horas em cima da Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: que ao falar de Deus, ao abrir a palavra de Deus, ao ter o seu devocional diário, você se blinda contra qualquer influência maléfica que está ao seu redor, qualquer estímulo maléfico. E aí você passa a ter prazer em alguém em uma palavra que te conduz para a vida eterna, que te conduz para princípios positivos de vida, para regras positivas de vida, né? E você precisa se entregar a essa palavra para que ela molde você no seu caminhar diário. É por isso que o salmista diz que você deve meditar de dia e de noite, ou seja, se alimenta dela como você se alimenta de alimento ou de comida ou de bebida, de água. Faça isso com a palavra de Deus do mesmo modo. Encare a palavra de Deus como algo tão essencial quanto água e comida na sua vida. E aí, o Salmo 119, 11, ele vai dar outra dica. E essa palavra é escondida no coração para um fim, não pecar contra Deus. Porque é a palavra que vai te blindar de ter vontade de fazer aquilo que você fazia antes, andar no caminho dos pecadores, andar no caminho dos ímpios, viver no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, você evita aquilo que deve ser evitado por aquilo que você faz de bem feito, que é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ter prazer na palavra de Deus, escondê-la no coração, para que não possa haver vontade de pecado. E aí, essas duas coisas vão gerar um resultado. E esse resultado é uma transformação de ser. E é quando você é feliz pelo que você é. O salmista, ele usa aquilo que ele está mais próximo dele.
Vamos supor que Davi esteja no campo e aí ele vai conduzir as suas ovelhas, ele vai andar pelos desertos sujos, sujo, calor extremo, e aí ele encontra aquela zona de pastagem com água tranquila, coloca as ovelhas lá. E ele percebe que do lado existe uma macieira, ou existe uma figueira, e a árvore está na beira do rio, está sendo alimentada pelo rio, e ela gera frutos. E aí ele começa a olhar e perceber que ele é como aquela árvore, que tem a raiz em direção à água e se alimenta da água, produz seiva, e aí alimenta suas folhas, gera frutos, tem firmeza. Aí falou: olha, se eu meditar na lei do Senhor de dia e noite, se eu evitar as más companhias, se eu buscar o caminho do Senhor, eu vou ser como essa árvore. Eu vou estar no lugar certo, me alimentando da coisa certa e vou produzir frutos positivos. De repente ele vai até aquela árvore, cata um daqueles figos, por exemplo, que é comum no Oriente Médio, e experimenta e diz: olha, eu sou como essa árvore, estou firme, bem alimentado, seguro de quem eu sou, no Senhor, estou sendo cuidado por Ele, medito em Sua palavra. E finalmente, quando os problemas vêm, quando as coisas estão difíceis, no meio do deserto eu dou fruto. É isso que o salmista está dizendo. Aí a gente encontra uma palavra maravilhosa, que tem tudo a ver com fruto: maturidade. Maturidade não tem relação direta com a idade. Maturidade tem relação indireta com a idade. Porque há pessoas extremamente velhas, no sentido de idade, ou seja, são até idosas e são tolas. Existem jovens, muito jovens, que são maduros. Não tem relação com aquilo com o tempo que você viveu, mas como você viveu durante o tempo que você viveu. Você precisa entender que maturidade tem relação mais com sabedoria. E é lógico, sabedoria se conquista com tempo e dedicação. Tem uma relação indireta, mas não uma relação direta. Há muitos jovens que são mais sábios do que muitos velhos. E a gente precisa ter centrado nisso. Por que que esses jovens são mais sábios que muitos velhos? Por aquilo que evitaram e por aquilo que fizeram. Então, presta bem atenção e busca ser um jovem maduro. Porque o contrário da maturidade é imaturidade. Ou, no Antigo Testamento, existe uma palavra para aquele que é imaturo, neófito. A pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não raciocina direito, uma pessoa que vive apenas pelo momento, uma pessoa que não liga para mais nada. Ele não quer saber de mais nada. Ele quer saber daquela brincadeirinha, daquela felicidade instantânea e efêmera, e não quer saber de projetar nada, de construir nada, de dar fruto algum. Ele apenas quer ser belo ou bela, quer apenas ter folhas. O problema é, quem não produz fruto vai virar lenha. Então é preciso ter fruto. E se você não tem maturidade, você é instável. E essa instabilidade um dia te faz cair. Uma das formas mais concretas de você perceber alguém maduro é pela firmeza de convicção dessa pessoa. Como ela sabe evitar as coisas que devem ser evitadas, como ela sabe fazer aquilo que deve ser feito, como ela é firme nos seus posicionamentos. Não teimosa, firme. Firme significa saber, ter conhecimento e sabedoria para agir como deve ser, para agir do jeito que deve ser, para fazer as coisas que devem ser feitas, ou para pensar de um modo mais coerente, ter coerência, sabedoria, inteligência. Isso são lados da maturidade. Por isso, essa riqueza que os primeiros versos do Salmo 1 traz, exatamente mostram o segredo da felicidade. Ser feliz pelo que evita, pelo que faz, e aí pelo que é, pelo que se torna. Outro ponto é o caminho inverso. Eita, esse é o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio tem comparações para ela. Primeira coisa, o caminho do ímpio é como a moinha que o vento espalha. Sabe, quando você não, provavelmente, jovem, você nunca debulhou trigo, né? Eu também não. Mas muitas formas de tirar a sujeira do milho, do café, é jogar os grãos para cima.
E o vento empurra aquilo que é excesso, a palha. E aí, essa moinha, essa palha, essa coisa espalhada pelo vento, se separa dos verdadeiros grãos, das sementes, daquilo que você busca. A moinha fica sem rumo. Ela vai por onde o vento toca. Se o vento pela direita, ela vai para a direita. Se o vento bate para a esquerda, vai para a esquerda. Ela não tem rumo certo, é onde o vento bate. Assim é o caminho do ímpio. Ele não tem rumo, ele não tem objetivo de vida. Ou seu objetivo é uma pura satisfação pessoal. E aí, esse modo perdido de andar, esse modo perdido de viver, faz com que ele não tenha sentido nem propósito na vida. E aí você encontra muitas pessoas totalmente depressivas, jovens, muito cedo, depressivos, porque não tem rumo na vida, não tem propósito, não conseguem enxergar futuro. Sua perspectiva é viver o agora, porque eles não conseguem abrir a mente para um futuro. Eles não têm um rumo determinado. Na verdade, aquele negócio de, morreu, acabou. Porque sua vida está sendo guiada pelas circunstâncias. Andamos por fé e não por vista, lembra que Paulo fala? Pois o ímpio é o contrário. Ele anda apenas pelo que a vista vê. Ele não consegue projetar nada pela fé. Além disso, o ímpio, ele não tem firmeza nem constância. Sabe aquela pessoa Raimunda, Raimundo, pé na igreja, pé no mundo? Porque não tem firmeza e direto ele perde a linha, vai para fora. Aí volta, aí perde a linha, vai para fora e volta. O salmista está dizendo que essas pessoas inconstantes não permanecem. Elas não têm constância na vida, elas não são firmadas, elas não têm raiz. E aí o que que acontece? Não subsiste. E pior, não subsiste nem no juízo, nem na congregação. Ou seja, não ficam no presente e também não ficarão no futuro. E aí é perigoso, porque você é o tipo de pessoa que dentro da igreja você é obrigado a evitar. Porque é o tipo de pessoa que vai te arrastar para fora e que se perde, que se desanima e que não é avivado, que não incentiva ninguém, muito pelo contrário, que só critica, que só aponta, que nunca ajuda a construir nada, só destruir. Esse tipo de pessoa, diz o salmista, não é feliz. E esse tipo de infelicidade contamina. Toma cuidado. Por isso diz, olha, essa pessoa não subsistirá. Então você também não deve se unir a elas. Você deve ser o incentivador, o exemplo, o canal, a vela que ilumina as trevas desta pessoa, mas não pode se misturar. É preciso que você resgate essa pessoa e não vá junto. Então tome cuidado. Essa pessoa não vai subsistir. Então não entra numa areia movediça junto com ela. Esse tipo de pessoa não tem conhecimento de Deus. Diz que tem. Existem pessoas assim, extremamente religiosas, extremamente santas, com todas as aspas possíveis em volta dessa palavra, porque vivem numa aparência de santidade, ou até mesmo uma eloquência de santidade, mas os seus atos, o seu fruto, a sua maturidade nega aquilo que falam. Por isso, é importante que essa pessoa, que nós, para sermos felizes, evitemos fazer esse tipo de coisa. Viver uma vida sem conhecimento de Deus. Viver uma vida sem conhecimento de Deus é abrir caminho para andar em caminhos tortuosos, pegar atalhos errados, enfrentar espinhos, sofrer à toa. O caminho do ímpio não é um caminho feliz, é um caminho perdido, é um caminho que transita muito pelo deserto. Não existe modo de ser feliz sem Deus. Não existe. E o ímpio tenta. O ímpio tenta achar nas drogas, na prostituição, às vezes até numa vida ética, um modo de ser feliz sem Deus. Não existe. Ele vai ser como uma moinha que o vento espalha. Ele não vai ter firmeza. Sem conhecimento de Deus, ele vai ficar vazio. Às vezes vai ser uma pessoa muito gente boa. Às vezes vai ser uma pessoa até ética, honesta, mas com vazio dentro de si. Sem Deus. Sem conhecimento de Deus, ninguém é feliz. Vamos lá? Seguindo as ricas lições que o salmista traz? E aí a gente pergunta: a quem você ouve? Nessa comparação entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, onde você está?
Isso vai ser definido principalmente por quem você ouve, quem influencia você. Sabe, tem uma figura hoje, antigamente assim, quando eu digo antigamente, 2 anos atrás, surgiu uma mania de todo mundo falar sobre o processo coaching, e é muito legal. Coaching é muito da hora, fora da igreja. Dentro da igreja eu tenho um pouco de restrição com relação à teologia coaching. Não, a teologia coaching tem todas as restrições, mas o uso do coaching na igreja. O uso do coaching na igreja para treinamento, por exemplo, olha, treinamento da recepção, treinamento de diáconos, formação de liderança, pastores, líderes, show, escola de líderes, nossa, maravilhoso. Departamento de ética, show de bola. Usar coaching em todas as áreas é maravilhoso. Porém, área administrativa. Porém, no evangelho não existe coaching. Teologia do evangelho não é coaching, muito pelo contrário, ela é confrontadora, extremamente sequestradora da mente, corpo, coração, vontade, mas e aí não cabe esse ponto. Porém, existe uma nova formatação agora, é o mentoring, é a mentoria. E aí traz uma boa ideia, porque o contexto é bem parecido com o do Oriente Médio, de mentor, de mestre e discípulo. Essa ideia de discipulado, de alguém que conduz pela mão você por um caminho que ele já percorreu. Então, isso é interessante. Procure bons mentores dentro da igreja. Procure bons mentores dentro da sua área de atuação. Porque você evita, você compra, né? Você reduz o seu tempo de jornada. Você otimiza o seu tempo de jornada seguindo alguém. Josué seguiu a Moisés e por isso diminuiu o seu tempo de jornada até ser construído como um líder. Cada um dos grandes da Bíblia tiveram alguém para se sentar próximo. O próprio Paulo, antes de se tornar o ministro do Evangelho, teve um grande mentor, Gamaliel, e ele era conhecido exatamente por ter sido discípulo de Gamaliel. Os discípulos, chamados apóstolos, eram reconhecidos por terem sido exatamente discípulos diretos de Jesus. Eles eram conhecidos pelo mentor que tiveram. Então, isso é importante. É importante você ouvir as pessoas certas. Você é feliz, no final das contas, pelas coisas que evita, pelas atitudes que toma ou que evita tomar, pelos lugares que vai ou deixa de ir, e pelas pessoas que estão com você ou das quais você se afastou. Por isso, evita atitudes, lugares e pessoas que te afastem de Deus. Essa frase é do pastor Hernandes Lopes e é muito importante, é muito esclarecedora para nós. 2 Pedro 2:20 vai dar uma grande dica que tem tudo a ver com o Salmo 1. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Ele está dizendo o seguinte: você experimentou a felicidade, fez o que era certo, mantenha-se, persista. Não tente buscar atalhos. Não tenta ouvir pessoas que te levem para fora. Porque se você, tendo conhecido o bom uso da palavra, vai para fora, o seu estado começa a deteriorar e é muito mais difícil voltar. E quando você volta muito mais arrebentado. O seu último estado acaba sempre sendo pior do que o primeiro. Por isso, entre neste caminho e persista, mesmo quando as circunstâncias não dizerem que está tudo bem. Persista. Busque pessoas que te ajudem. Busque pessoas que possam mentorar você, que possam ser pessoas de referência para você. Mas não confie 100% nelas. A única pessoa, o único ser em todo o universo que você deve confiar 100% é em Deus. Inclusive, cuidado, você não deve confiar 100% nem em você mesmo. Mas, na verdade, talvez exatamente você mesmo, nós mesmos, sejamos os nossos maiores inimigos e a pessoa em quem devemos menos confiar. Nós devemos confiar menos na nossa memória e buscar mais anotações. Nós devemos buscar menos das nossas convicções e buscar cada vez mais fatos, argumentos e lógica. Nós devemos confiar menos no nosso coração, que é enganoso e fonte de todo mal, e buscar mais o Espírito. Então, nós somos a pessoa em quem devemos menos confiar e ir sempre balizados em Deus. E aí esse Deus vai nos dar maturidade para conhecer os nossos limites e dizer, eu aguento mais um pouco. E aí sim,
O Senhor vai confiar em você, mas no Deus que disse para você até onde você pode ir. Entende? E aí a sua autoconfiança tem a ver com a formação de Deus em você, da imagem de Deus em você. E aí vale a pena ter autoconfiança, vale a pena ter autoestima, porque Deus disse para você que você pode ir. Amém? Cuidado, portanto, com quem você ouve. E aí, a gente termina a nossa aula sumarizando isso. O Salmo 1 é o segredo da felicidade. Preste atenção nele. Preste atenção no que o salmista te disse e o quanto ele pode ensinar você a ser alguém melhor, a viver uma vida melhor, mais feliz e construir em você maturidade suficiente para você olhar as pessoas nos olhos e encarar as dificuldades da vida com a cabeça erguida. Amém? Te vejo na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.